telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias deste dia 2 de setembro. Agora a gente vai destacar as principais manchetes pelo país. A gente começa com a capa do jornal O Globo. O destaque de hoje é o término do Rio Gastronomia, esse evento que termina aí com uma edição histórica, com um público recorde de 125 mil pessoas ao longo de 12 dias de evento. O Rio Gastronomia encerra a sua 14ª edição, se consolidando entre os 5 maiores eventos anuais da cidade do Rio de Janeiro. Destaque também no Globo de hoje é o envelhecimento da população, é a manchete do dia. Queda drástica de contribuintes ameaça o regime da Previdência. A razão, ou seja, a proporção aí entre o número de pagantes e o número de beneficiários será próximo de 1 em 2070. O envelhecimento acelerado da população, associado à redução do número de pessoas com idades para trabalhar, põe em risco a sustentabilidade da Previdência. Um estudo mostra que o país terá quase um beneficiário para cada contribuinte em 2070. Hoje, essa relação é de 4 pagantes para cada brasileiro que recebe a aposentadoria. Diante desse cenário, especialistas afirmam que será necessária uma nova reforma aí do regime previdenciário. Defendem ainda mudança nas leis trabalhistas para reduzir o custo de contratação e ampliar a formalização do emprego, elevando a base de contribuições. Também destaque na capa do Globo de hoje é a primeira turma do STF que vai analisar o bloqueio do o ex-Twitter. A expectativa é que os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux chancelem hoje a medida de Alexandre de Moraes, que também integra o colegiado da primeira turma. Destaque também são sobre os debates e as eleições lá em São Paulo. O debate na cidade tem troca de ofensas e até ameaça de agressão. Candidatos se ofendem com apelidos como Bananinha, Tchutchuquinha do PCC e Boulos. Datena saiu do púlpito para confrontar Pablo Marçal. No editorial, efeito fiscal do pente fino em benefícios é incerto. Fernando Gabeira escreve na sua coluna: no meio ambiente, o Brasil vive uma histórica autodestruição. Natália Pasternak fala sobre a igualdade de gênero, é consenso desde que papai não sofra. Na charge de hoje, ouvindo Lula, é o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos trabalhar, que é segunda-feira. A foto de destaque de hoje aqui do Globo são os israelenses que exigem nas ruas um acordo por reféns aí desde que o exército recuperou 6 corpos de reféns em Gaza. Centenas de milhares de israelenses tomaram as ruas para exigir que o governo Netanyahu feche um acordo para a libertação daqueles que permanecem sequestrados pelo Hamas. Ainda falando sobre a questão internacional, Maduro asfixia a imprensa com prisões e exílio. Depois da eleição contestada, 16 jornalistas já foram presos e mais de 60 jornais fecharam desde 2011. Também destaque é o segundo caderno, com Cazuza, Todo Amor e Arte, que houver nessa vida, falando sobre os 2 livros a partir do acervo do artista, que é mantido pela sua mãe, trazem à tona fotos, manuscritos e 27 poemas aí inéditos. Ainda na área de cultura, na coluna Play, Nanda Costa produziu e dirigiu um projeto infantil criado com Lanlan. E ainda nesse mesmo caderno de cultura, Joaquim Ferreira
Ferreira dos Santos fala: ai de ti, Ipanema, a ONU anunciou que o mar vai subir. Na área de saúde, os casos de câncer em homens terão altas expressivas até 2050. A baixa adesão à prevenção impulsiona a ocorrência de 28 tipos de câncer. E por fim, o destaque é o desempenho na educação, que o Sudeste trava aí o seu desempenho desempenho nacional aí nessa mesma temática. Redes do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais têm dificuldade de superar o impacto da pandemia. São esses os destaques que a gente tem no Globo de hoje. O que a gente tem na capa do Estadão, Oceli? Amanda, internautas da TV A Transparência, a manchete de capa do Estado de São Paulo é sobre a Petrobras. Ministros, PT e sindicato loteiam cargos estratégicos na nova gestão da petroleira. Diz assim a chamada de capa: Alexandre Silveira, Rui Costa, PT e Federação Única dos Petroleiros, a FUP, fizeram indicações para postos de confiança após a chegada de Magda Chambriard. Trocas na cúpula da Petrobras após Magda Chambriard assumir a presidência da empresa elevaram influência na estatal do ministro Alexandre Silveira, Minas e Energia, e do chefe da Casa Civil, Rui Costa, informam os jornalistas Mariana Carneiro e Daniel Wertermann, do Estadão. As nomeações incluem pessoas de confiança em áreas estratégicas como exploração, engenharia e transição energética. Ainda indicados ao Conselho de Administração e em comitês de assessoramento do colegiado, cargos foram entregues a delegados de polícia, a irmã de um doador de campanha de Silveira e a assessores dos chefes das duas pastas. As indicações também partiram do PT do Rio de Janeiro e da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. 35 indicações ligadas ao governo, ao PT e à FUP, a Federação Única dos Petroleiros, foram mapeadas pelo Estadão. É ainda chamada de capa do Estado de São Paulo a matéria dizendo que dirigente do PT, ex-assessor de Zé Dirceu, opera falso banco e vende lobbies. Procurador do ex-ministro até 2023, Fernando Nascimento Silva Neto é dirigente do PT em Brasília e diretor executivo do atual BENC. O banco tem título falso do Tesouro, ligações com laranjas e estelionatário condenado. A assessoria de José Dirceu disse para o Estadão: Fernando Neto não representa José Dirceu junto a empresários políticos ou interlocutores. Ainda é chamada de capa do Estadão o debate de ontem da TV Gazeta, aliás, um debate, uma baixaria, mas como disse no comentário aqui na sexta-feira o Edson Silva, que o Estado de São Paulo não é exemplo para o Brasil, não é exemplo de política, de líderes políticos para o Brasil. Um Estado que já teve Adhemar de Barros, que dizia: roubo mais faço, rouba mais faz, que elegeu Paulo Maluf, que elegeu Oreste Quércia, conhecido corrupto nacional, não é exemplo realmente para o Brasil em termos de lideranças políticas.
E a chamada de capa, como também foi do Globo e é também da Folha de São Paulo, é o debate de ontem entre os candidatos a prefeito. Debate tenso, na TV tem palavrão, ofensa pessoal e ameaça de agressão. Datena, que é o candidato a prefeito do PSDB, deixou seu espaço para encarar o Pablo Marçal, candidato a prefeito pelo PRTB, em debate na TV Gazeta e do canal My News. Ainda destaque na capa do Estadão, inclusive essa foto aqui que estampa a capa de destaque, é sobre a situação de Israel. Israel recupera corpos de 6 reféns e protestos se espalham. Milhares vão às ruas de todo o país após 6 corpos serem resgatados na faixa de Gaza. Greve geral convocada pelo maior sindicato local pode parar Israel se Netanyahu, o primeiro-ministro, não negociar a libertação de prisioneiros que ainda estão com o Hamas. Então a pressão sobe dos israelenses em cima do primeiro-ministro Netanyahu. Na área de cinema, o destaque é para o filme Ainda Estou Aqui, que emociona Veneza. Ovacionado no festival, o longa do brasileiro Walter Salles, concorrente ao Leão de Ouro, e tem Fernanda Torres no papel principal. Ascensão, extrema-direita na Alemanha, vence eleição regional naquele país. Ensino superior, faculdade da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, terá cursos de tecnólogo e pós-graduação. Campeonato Brasileiro, Corinthians celebra 114 anos com 2-1 sobre o Flamengo. E por último, Amanda, é uma matéria na área da saúde. Mapa de São Paulo mostra risco de morte por doença crônica conforme o bairro de São Paulo. Estudo revela que moradores da periferia têm mais chance de morrer de diabetes e doenças cardiovasculares. É com você. A gente segue agora para a capa da Folha de São Paulo de hoje. O destaque, a manchete do dia, são 23 milhões de brasileiros que dizem conviver com facção e milícia na vizinhança. População que relata a presença do crime organizado se concentra nas grandes cidades entre os jovens e negros, é o que mostra a pesquisa Datafolha, que aponta que 14% dos brasileiros afirmam ter convivido em seus bairros com facções criminosas e grupos milicianos nos últimos 12 meses. Os números indicam que no cotidiano de 23 milhões de pessoas no país está sujeito ao controle e à violência aí desses criminosos. A situação é mais relatada por moradores das cidades grandes, capitais e regiões metropolitanas. Além disso, 20% de pessoas pretas e 16% de pessoas pardas dessas pesquisadas são mais afetados em comparação às pessoas brancas, que soma aí 10% dos afetados, assim como os jovens. O país possui 88 facções criminosas presentes em 20 estados. Aqui destaque a fala do diretor-presidente do Fórum de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. Ele diz que para o crime não importa controlar o território, mas não todo
importa, na verdade, controlar o território, mas não todo e qualquer. Ele diz que as facções dominam os pontos estratégicos para o armazenamento e a distribuição de drogas. Também destaque na capa da Folha de hoje a entrevista de segunda-feira com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e também ministro do governo. Ele fala sobre a situação de Elon Musk e a rivalidade do bilionário com as leis brasileiras. Ele diz que não é porque é bilionário que não precisa cumprir a lei. Geraldo Alckmin defende a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de suspender a rede social X por descumprir a ordem judicial. Ele diz que o X da questão é que Elon Musk precisa cumprir a lei e não pode se sobrepor à lei. Para Alckmin, a democracia brasileira tem uma dívida de gratidão com Alexandre de Moraes. Também destaque na Folha de São Paulo de hoje na área de investimentos, na Folha Invest. Candidatos em São Paulo são cautelosos ao investir. A Folha Invest fala que a maioria dos que disputam a Prefeitura de São Paulo adotam um perfil conservador nos investimentos. E também falando sobre a área de economia, apesar do turismo em alta, a Argentina perde o câmbio atraente. No esporte, o Brasil alcança 400 medalhas paralímpicas na história. A imagem de destaque de hoje é a situação da população cubana, que vive aí uma rotina de escassez permanente de alimentos e itens básicos. Aqui na foto, uma mulher que estende roupa em Havana, capital, e os moradores têm as dificuldades de fazer as 3 refeições básicas dos dias. Isso porque a cesta básica encolheu e os produtos que estão disponíveis são vendidos em dólar. Também em destaque é Moraes, que chama a primeira turma do STF para votar o caso do ex. A sessão da primeira turma do Supremo, da qual a gente já comentou, e que fazem parte Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino, será virtual. A decisão de Moraes de bloquear a rede social X deve ser referendada. Também falando sobre as redes sociais, ferramentas de Big Tech para análise das redes na eleição sofre retrocesso. Uma pesquisa das narrativas que circulam nas redes sociais nas eleições de 2024 por meio de ferramentas ou plataformas sofreu retrocessos e não avançou em comparação ao último pleito. A Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, e o X tornaram o acesso mais restritos aos mecanismos de pesquisa. Já o TikTok e o Kawaii seguem sem o serviço. As empresas não comentaram sobre esse assunto. Também destaque aqui são as queimadas na Amazônia em agosto, atingem o maior nível desde 2020. Sobre as eleições lá em São Paulo, Marçal é alvo de Nunes e Boulos em debate com ofensas. Também em destaque, Eduardo Cucolo escreve quem pagará menos imposto na tributária, falando sobre a reforma tributária. No final das contas, escreve ele, o que todos querem é saber se vão pagar menos tributo. Estimativa aponta uma alíquota de 28%. E por fim, os destaques são os editoriais. O primeiro fala sobre os inquéritos sigilosos, a origem do desequilíbrio, sobre o embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. E o segundo editorial fala sobre o BRICS de Pequim a Moscou, acerca do constrangimento do Brasil no bloco. São esses os destaques da Folha de hoje. E o que a gente tem no Povo, Celi? O jornal cearense O Povo, Amanda, traz como manchete a situação de insegurança pública no Ceará. É o mesmo assunto também estampado na manchete que você acabou de ler da Folha de São Paulo, quando diz que 23 milhões de brasileiros convivem na vizinhança com milícias e com traficantes de drogas. No Ceará, no primeiro semestre deste ano, diz o jornal O Povo, tem uma média de uma criança baleada por semana. No total, 32 crianças menores de 12 anos foram atendidas no Hospital IJF, que é o Hospital
Instituto Dr. José Frota, que é da prefeitura, que é do município de Fortaleza. Essas crianças, 32, foram atendidas por disparo de arma de fogo. Em todo o ano passado, de 2023, foram 58 casos. E este ano nós já estamos com 32 crianças baleadas. Ainda sobre a pesquisa Datafolha, contratada pelo jornal O Povo, diz que quase metade dos fortalezenses diz ter sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Esta senhora, com esse cocá na cabeça, ela é uma pajé. E hoje ela é personagem das páginas azuis. É uma entrevista que toda segunda-feira o jornal O Povo traz. Ela chama-se Raimunda Tapeba, da comunidade dos índios Tapeba, ali de Caucaia. A primeira mulher pajé de um povo indígena cearense. Ainda chamada de capa do jornal O Povo, na área de economia, startups vão ganhar apoio de R$1 milhão do Sebrae. Na área de esportes, o Ceará Esporte Clube empata com o Amazonas em 1-1 e fica a 3 pontos do grupo do G4 da Série B. Ainda na área de esportes, o Brasil atinge marca de 400 medalhas na história dos Jogos Paralímpicos. Este agora está acontecendo lá em Paris. Essas duas matérias são para ilustrar, e com elas eu encerro aqui as chamadas de capa do jornal O Povo. A primeira é sobre... São 2 espaços inaugurados recentemente pela Prefeitura de Fortaleza, que o jornal O Povo dá destaque da movimentação desse final de semana que passou. O primeiro é lá no Parque Rio Branco, que fica ali na Avenida Pontes Vieira. Ciclistas e crianças participam de atividade educativa sobre direitos e deveres no trânsito. Isso lá no Parque Rio Branco. E na Ponte dos Ingleses, que foi recentemente reinaugurada, visitantes reforçam a importância da manutenção do local uma semana após reinauguração. A Ponte dos Ingleses fica ali na praia de Iracema, na orla marítima de Fortaleza. Amanda. No Correio Brasiliense de hoje, o destaque é o Eixão sem lazer e com muita confusão sobre uma operação do Distrito Federal legal que ontem lá que aconteceu contra o comércio ilegal no Eixão ao longo da via que fica fechada aos domingos e que provocou aí essa operação, provocou um bate-boca, protestos e paralisação das atividades, muitas delas culturais. A ação dos fiscais visava retirar ambulantes que trabalham sem licença. Representantes da classe artística criticaram a medida. Nas redes sociais, o governador Ibanez Rocha afirmou que as atrações serão mantidas e que o governo do DF atendeu a pedidos dos moradores por mais organização no local. A manchete de hoje do Correio Brasiliense são as faces de um crime silencioso a respeito da violência psicológica, o crime tipificado na legislação brasileira somente em 2021 vem crescendo lá no Distrito Federal. No ano passado foi registrado um aumento de 40% desse tipo de agressão que vai desde chantagem emocional e patrimonial e também opiniões depreciativas. Outros destaques aqui no Correio Brasiliense, 400 vezes Brasil, perdão. André Rocha brinda o país com o 50º pódio da história dos Jogos Paralímpicos ao ganhar o bronze no lançamento de disco em Paris 2024 nas Paralimpíadas. Também em destaque sobre as Paralimpíadas é o Bia Day em Nova York. A tenista brasileira avança nas oitavas de final no US
Open, que iguala o feito da lenda Maria Esther Bueno e também terá outras rivais aí pela frente. O talismã do Timão na área dos esportes é Thales Magno, que dá vitória ao Flamengo que dá vitória ao Corinthians e deixa aí o Flamengo na contramão das ascensões do Botafogo, Vasco e Fluminense no Brasileirão. Aqui também destaque na foto de hoje é a onda de calor que fez aí que vai fazer Brasília superar os 34 graus Celsius, de acordo com o Instituto de Meteorologia. Em parte do país há uma previsão de calor mais forte. Aqui muita gente que foi para o Lago Paranoá para se desincomodar com a secura lá da cidade. Outros destaques é o Talibã que cala as mulheres. O governo do Afeganistão reduz ainda mais a liberdade feminina e restringe a palavra delas em público. Ainda sobre a situação pelo mundo, os protestos em Israel. Os atos contra a guerra em Gaza ocorreram na capital, Tel Aviv, e em diversas cidades, morte de refém detonou aí o processo. E aqui também destaque é o debate em São Paulo, que vira um vale tudo. No encontro na TV Gazeta, entre os candidatos à prefeitura paulistana, teve acusações, propostas rasas e até ameaças de agressão física. Datena e Pablo Marçal quase chegaram às vias de fato no estúdio. O atual prefeito Ricardo Nunes foi o principal alvo de ataques e por várias vezes confrontou Guilherme Boulos e Tabata Amaral. E por fim, o destaque é no judiciário sobre o bloqueio do ex, que já está sob a avaliação da primeira turma do STF. Esses são os destaques da capa do Correio de hoje. O que a gente tem no Valor Econômico, Celi? Temos uma entrevista com Belmiro Gomes, ele é o diretor executivo do Açaí Atacadista. Fala no podcast CBN Profissional sobre a gestão de uma das maiores empregadoras do país. Outra matéria, também com o diretor executivo da editora Globo, é o Frederico Cachá, é premiado pela Sociedade Interamericana de Imprensa como o executivo do ano. Também é chamada de capa esse evento que aconteceu no Rio de Janeiro, e o jornal Valor Econômico é do Rio de Janeiro, junto com todo o grupo, o Globo, né? Jornal Globo, TV Globo, eles são sediados no Rio, a matriz é no Rio, falando do Rio Gastronomia. Ao longo de 12 dias, a 14ª edição do evento, a maior de sua história, reuniu mais de 125 mil pessoas. Mas a manchete do Valor Econômico é anúncio de investimentos produtivos no país, aumenta 24% de janeiro a julho. Levantamento da Apex, este exclusivamente sobre aportes de empresas estrangeiras, mostra um crescimento de 29% no primeiro semestre para 28,5 bilhões de dólares. Crescimento do PIB deve acelerar no segundo trimestre. Emissão externa ganha fôlego em setembro. Essa foto deste casal é a força do festival, falando sobre a próxima edição do Rock in Rio. Ele é o Rodolfo Medina e ela é a Ana Decache, respectivamente, vice-presidente e diretora de marketing do Rock in Rio. Nessa entrevista, eles destacam a importância e a longevidade das parcerias do Rock in Rio com as marcas. Neste ano, são 85 parcerias com o festival, desde o início do evento, que começou há quase 40 anos. Diz o Medina, que é o vice-presidente de marketing do festival Rock in Rio. Sempre esteve no DNA do projeto essas parcerias. A primeira turma do STF vai analisar a suspensão do X
que foi uma decisão monocrática individual do ministro Alexandre de Moraes. E ele convocou sessão virtual extraordinária para esta segunda-feira, em que os ministros analisem decisão que retirou do ar a rede social X, antigo Twitter. Ele levou o caso para ser analisado pela primeira turma do STF, o colegiado que reúne 5 dos 11 integrantes da Corte. O julgamento começaria às 0 hora de hoje e terá duração de 24 horas. Ministros do STF vinham defendendo que a decisão ocorresse no plenário do STF, que tem os 11 integrantes, para dar peso institucional à decisão democrática de Moraes. Moraes, no entanto, decidiu adotar um caminho intermediário, ao colocar a liminar, concedida por ele, para análise de uma turma da Corte. Além de Moraes, fazem parte do colegiado, a primeira turma, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Com isso, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e de um viés mais conservador, ficarão de fora dessa discussão. Estados gastam 14,2% mais com segurança do que no primeiro semestre de 2018. Esta chamada é para fazer uma correção, porque no sábado o Valor Econômico estava dizendo que esses 14,2% era referente ao ano passado. Não. O aumento de gasto com segurança pelos estados e o Distrito Federal em 14,2% é com relação ao primeiro semestre de 2018. Ainda é destaque na capa do Valor Econômico, e agora é uma entrevista com Lívio Tedeschi. Além de ser um dos 2 maiores mercados da Best no agronegócio, ao lado dos Estados Unidos, o Brasil é também o farol dos nossos negócios quando se trata de adoção de novas tecnologias e digitalização, diz o presidente global da Operação Agro da empresa alemã, ele que é o Lívio Tedeschi. Valor Econômico, Globo e a CBN começam hoje sabatina com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, serão 3 semanas de entrevistas presenciais que terão início às 10h30 de hoje. E por último, destaque a chamada de capa do Valor Econômico, a chegada da empresa NFL ao país movimenta marcas. É com você. Seguindo agora para as páginas internas de cada jornal, a gente começa com a área editorial do jornal Globo. O primeiro, que foi destaque na capa, fala que o efeito fiscal de pente fino em benefícios é incerto. A revisão dos pagamentos do INSS e do cadastro do BPC é positiva, mas as economias projetadas são otimistas. E o segundo editorial é sobre o Congresso, que precisa desfazer manobra para tirar o auxílio gás do orçamento. A artimanha para driblar o arcabouço fiscal não fará o desequilíbrio sumir, só erodirá a credibilidade do governo. Também destaque aqui na política são sobre as eleições deste ano, os padrinhos sem peso. O apoio de governadores tem pouco efeito na disputa pela prefeitura na maioria das capitais, de acordo com a última rodada da pesquisa Quest. Aqui em Porto Alegre, Eduardo Leite apoia Juliana Brizola, que é a terceira nas pesquisas. Em Belo Horizonte, Mauro Tramonte, já era líder
sem o apoio de Zema. Também em destaque a situação de Fortaleza. Evandro Leitão, aqui em destaque na foto, entre Camilo Santana e Elmano de Freitas, ainda não decolou nas pesquisas, é o que fala aqui a reportagem do Globo de hoje. Também em destaque nas eleições deste ano é sobre o debate lá para a Prefeitura de São Paulo, Bananinha, Boulos, Tchutchuca do PCC. O bate-boca em São Paulo, ofensas e acusações marcam encontros de candidatos a prefeito. Datena saiu do púlpito para encarar Pablo Marçal, aqui o Globo destacou algumas das falas dos candidatos, e também destaque na área de política, candidato a vereador do PT acusa Rodrigo Amorim de agressão. Leonel de esquerda diz que foi atacado ao gravar deputado que nega e alega ter sido ofendido. Ambos deram queixa na polícia. Também destaque na área da política e da justiça é que a primeira turma do STF vai analisar a suspensão do X. Moraes inclui na pauta o bloqueio da rede social de Elon Musk, que decretou aí na sexta-feira. A corte pediu por vias administrativas a redução de perfis falsos do Supremo para o Blue Sky, rede para onde os usuários migraram. Também destaque são bolsonaristas que criticam e esquerda apoia aí o bloqueio do X. Boulos e Tarcísio dizem que era preciso para conter a desinformação. Para Nunes e Ramagem, a liberdade de expressão foi restringida. Também destaque aqui na área da política é sobre a pesquisa que está sendo feita pelo Globo sobre o número de menções no Congresso Nacional, sobre os discursos e as pautas dos discursos dos congressistas. Educação e saúde, temas ganharam destaque no Congresso. Aqui, o Globo mostra o número de menções em relação à saúde, à educação, à segurança e à agricultura, que vem aí se tornando maior ao longo do século XXI. Também aqui em destaque são o volume de discursos sobre a educação desde 2001 até este ano. Já esteve mais em pauta, como por exemplo em 2011, que atingiu o seu ápice. Agora, em relação ao total de discursos, em 2024 foram 4,39% aí o total de discursos sobre a educação. Ainda falando sobre essa mesma temática, são as perdas pela pandemia. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas puxam a aprendizagem aí do país para baixo, que mostra aqui a lacuna não preenchida. Nessa imagem de destaque são os alunos que voltam à Escola Estadual de São Paulo após a pior fase da pandemia. Os programas de recomposição de aprendizagem afetada pelo lockdown foram insuficientes. Aqui, o jornal Globo mostra alguns gráficos que diz que a região sudeste registrou as piores quedas nas 3 etapas, que é do 5º ano do ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental 2 e o 3º ano do ensino médio. Também destaque aqui a coluna de Antônio Góes. Ele fala sobre as Olimpíadas da inclusão. Proporção de alunos com deficiências matriculados em classes comuns na rede privada é bastante inferior ao da rede pública. Ainda em destaque agora na área da saúde, são os homens na mira do câncer. Casos entre eles terão alta expressiva até 2050, é o que estima o estudo. Na área da economia, o destaque é sobre o envelhecimento acelerado, esse que foi a manchete de hoje. Pressão na Previdência. O país terá quase um beneficiário para cada contribuinte em 2070. Aqui uma fala de destaque do demógrafo Carlos Turra. Ele diz que o risco que enfrentamos é a combinação de baixo crescimento econômico com custos crescentes devido ao envelhecimento populacional. E por fim, aqui o destaque é sobre os investimentos. Com a alta de juros, qual a melhor opção para investir? A renda fixa ganha atratividade. Com relação à bolsa, os analistas se dividem entre o otimismo e a cautela no curto prazo. São esses os destaques internos que a gente tem no Globo de hoje e o que a gente tem no Estadão, Celi.
As páginas internas do Estadão, eu começo com a coluna do Estadão. A nota principal é falando que os candidatos petistas lá em São Paulo esperam presença de Lula no ABC paulista e estão usando, como Lula não apareceu ainda, e estão usando no programa eleitoral, falas antigas no rádio. E o ABC paulista é formado pelas cidades de Santo André, do A, o B é São Bernardo do Campo e o C é São Caetano do Sul. Chama de ABC paulista a formação desses 3 municípios. Uma nota interessante que nos faz remeter aqui ao estado do Ceará é dizendo que o município de Boa Vista, em Roraima, pode se tornar a capital nacional. Não é lá do estado, não, é a capital nacional da paçoca de carne com farinha. Proposto pelo deputado federal Estélio Denner, do Republicano de Roraima, o projeto defende que a cidade seja reconhecida pelo símbolo que a receita representa à culinária local. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, já aprovou a matéria. A Lei Municipal de 2022 declarou a paçoca de carne patrimônio cultural e imaterial de Boa Vista. Em junho, o livro dos recordes registrou a maior paçoca do mundo na cidade. A bancada federal cearense perdeu essa chance de tornar Itapajé, aqui do Ceará, como a capital nacional da paçoca, que é a de carne com farinha. Perdeu essa oportunidade para Roraima. Vamos para a página de editoriais. O primeiro editorial diz: Constituição chamuscada. Não cabe ao ministro Flávio Dino dizer como nem quando o governo federal deve agir para debelar o fogo na Amazônia e no Pantanal, muito menos de onde deve vir o dinheiro para isso. Segundo editorial, a varinha mágica de Lula. Ao anunciar que vai incluir o botijão de gás na cesta básica de alimentos, Lula da Silva coroa um pacote malajambrado. Aqui no Ceará a gente chama malamanhado, com propósitos eleitoreiros e sem sustentação fiscal. Páginas dos artigos. O primeiro é do Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Roberto Liviano. A mentira nossa de cada dia é o título. E ele escreve: decisão do STF determinando que o Congresso respeite regras de transparência é momento de alento em oceano de opacidade. Segundo editorial é do jornalista Carlos Alberto de Franco. Ele diz: democracia na UTI, reagir é preciso. A história mostra que projetos construídos de costas para a política terminam em decepção ou autoritarismo. Nas páginas de política, a primeira matéria é sobre a baixaria ocorrida ontem no debate com os candidatos a prefeito de São Paulo. Retorno de candidatos ao debate tem ofensa, palavrão e até ameaça de agressão. Após a ausência no encontro no debate anterior, os candidatos Boulos, Guilherme Boulos do PSOL, Ricardo Nunes do MDB e Datena do PSDB foram ao evento da TV Gazeta, marcado por ataques pessoais e uma quase vias de fato entre o candidato do PSDB, o Datena, e o candidato do PRTB, o Marçal. Foi que disse Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo: não vou deixar invasor de propriedade, nem invasor de conta bancária chegar à prefeitura. José Luiz Datena disse a Pablo Marçal:
Se eu soubesse o vagabundo, ladrão e sem vergonha, estelionatário de internet que você é, não teria atendido nenhuma ligação sua. Essa ligação, o Datena contou que no início da campanha, o Pablo Marçal ligou para ele para combinar uma dobradinha contra o prefeito Ricardo Nunes. O que disse Pablo Marçal a José Luiz Datena? Está desequilibrado? Quer ser prefeito ou ditador? E por último, o Guilherme Boulos disse: Marçal, você é um bandido condenado. E por aí vai. Esse aí é só uma amostra do nível do debate da principal capital econômica do Brasil. Isso foi ontem promovido pela TV Gazeta, esse debate. Continuando nas páginas de política, ex-faz tudo de José Disseu, dirigente do PT, opera banco falso. Empresário se apresenta como diretor executivo do Atual Bank, que usa um título fraudado do Tesouro Nacional. Páginas internacionais. Israel recupera corpos de 6 reféns. Protestos se espalham pelo país. Maior sindicato nacional convoca greve geral para hoje e ameaça paralisação até que o primeiro-ministro Netanyahu aceite negociar retorno dos outros reféns capturados pelo Hamas. Combates em Gaza são pausados para vacinação antipólio. Extrema-direita alemã vence eleição regional. Bairro, agora na área de Brasil, nas páginas de Brasil. Bairro influencia no risco de morte por doença crônica em São Paulo. Embalagem de cigarro tem consulta pública. Identificados sintomas gerais da Covid longa em crianças e adolescentes. OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, abrirá faculdade com cursos de tecnólogos e de pós-graduação. Na área de esportes, Corinthians joga bem, bate o Flamengo e dá alenta à torcida. Estevão marca de novo e Palmeiras continua forte na briga pelo tricampeonato. Leclerc agora no mundo esportivo de corrida, Fórmula 1. Leclerc se vale da estratégia e vence GP da Itália. Baixo orçamento, marketing alto e sucesso nas telas. No caderno Economia e Negócios, ministros, PT e sindicato dos petroleiros loteiam cargos em nova gestão da Petrobras. Esta é a matéria, manchete de capa do Estadão de hoje. Indicações se espalham por todos os setores estratégicos da Petrobras. Petrobras fala em processo de gestão. Ministério nega interferência. Isso é o Ministério de Minas e Energia. Ainda na caderno de negócios, custo e regras travam instalação de recarga de carros em prédios. Isso para os carros elétricos. Juros nos Estados Unidos e no Brasil vão ditar rumo do dólar neste mês. Trump e Kamala Harris têm uma agenda inflacionária. Quem diz isso é o executivo da Gauss, uma empresa de consultoria, afirma que disputa apertada deixa mercado volátil. Fabricante do pão Puma compra a rival Viskbold. E por último, Amanda, a capa do caderno de Cultura e Comportamento, Festival de Cinema em Veneza. O diretor de cinemas brasileiro Walter Salles emociona Veneza com a estreia do filme Ainda Estou Aqui.
É com você. Nos editoriais, a gente segue agora para a Folha de São Paulo, que o primeiro fala sobre os inquéritos sigilosos, que são a origem do desequilíbrio. Em boa hora, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, acena para a conclusão desses procedimentos em que o juiz acumula funções incompatíveis e investigados não podem contestar as restrições de direitos. O segundo editorial fala sobre o BRICS de Pequim e Moscou. Com a voz reduzida, Lula expõe-se ao constrangimento de ver as ditaduras de Maduro na Venezuela e de Ortega na Nicarágua, inclusas como parceiras do bloco, que se baseia no anti-americanismo datado. Na área de opinião, ainda destaque são os artigos Débora Maria da Silva e Nanda Gonzalez e Rayane Assunção falam sobre as sequelas da violência de Estado no Brasil. Mães de vítimas enfrentam ameaças, invasões residenciais e abordagens aos filhos sobreviventes. Há também relatos de adoecimento físico e psicológico. Na área de política, falando sobre as eleições deste ano, ainda na coluna Painel, Fábio Zanini escreve sobre o calote. O presidente do PRTB e fiador da candidatura de Pablo Marçal em São Paulo, Leonardo de Araújo, mais conhecido como Leonardo Avalanche, pode ser despejado, inclusive com arrombamento e uso de força policial, se não deixar em até 15 dias a mansão que aluga com a esposa em Goiânia. É o que diz a decisão de quarta-feira, da última quarta-feira, dia 28, do juiz Marcelo Amorim, da 21ª Vara Civil da capital de Goiás. Os proprietários cobram 175 mil de aluguéis atrasados e relatam tentativas de intimidação. Também destaque aqui na área de política são as ferramentas de Big Techs para monitorar as redes sociais na eleição passam por retrocesso. Além do X, agora bloqueado no Brasil, outras plataformas ficaram sem avanço para analisar o debate público e as narrativas digitais. Também destaque na política, ainda falando sobre as redes sociais e sobre o X, Moraes convoca a primeira turma do STF para analisar nesta segunda o bloqueio do X. A sessão virtual deve demorar e deve durar 24 horas e os ministros defendem uma decisão colegiada. Ainda destaque, usuários reagem a Musk por publicar decisões de ministros e o tema chega à campanha política dos Estados Unidos. Ainda sobre esse mesmo assunto, agora falando sobre a opinião dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O bloqueio do X é visto por campanha de Nunes como um trunfo sobre Marçal. O prefeito critica a medida e Boulos defende a suspensão e influenciador fica indiferente ao assunto fica indiferente Pablo Marçal. Também em destaque é o debate que aconteceu entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Marçal entra no alvo de Nunes e Boulos e debate é marcado por ofensas entre os candidatos. Sob a pressão das pesquisas, o prefeito e o deputado do PSOL elevaram o tom dos ataques e Datena deixa o púlpito e vai para cima do influenciador aqui, como mostra a imagem. Também em destaque sobre Pablo Marçal é cosmovisão de Marçal. Levou pupilo ao Alphaville, meca da nova autoajuda. O empresário deixou Ribeirão Preto em busca de inteligência emocional na região com as principais empresas de coaching. Também destaque aqui na área da política são os brasileiros que subiram na rampa do Planalto na posse de Lula, veem avanços, mas querem mais. Os convidados da cerimônia, que marcou o retorno do petista ao terceiro mandato da presidência, dizem que o governo federal, embora esteja melhor do que o governo Bolsonaro, precisa cumprir as promessas de campanha. Ainda em destaque aqui são as falas de cada um.
um dessas pessoas que subiram aí a rampa do Planalto. Murilo de Quadros Júnior, de 30 anos. Aqui, Francisco Carlos, que é estudante e narrador do Corinthians, que coleciona medalha. Uma das 8 pessoas que subiram aí junto com o Lula o Palácio do Planalto em 2023. Aqui também o ativista e influenciador contra a discriminação com pessoas com deficiência também subiu a rampa do Planalto. E também quem falou foi a Aline Souza, ela que é catadora de materiais recicláveis, também esteve aí presente na cerimônia com Lula. Se há um retrocesso, a gente pode opinar e ele pode ser cancelado. Não é um governo perfeito, mas sinto que o presidente escuta. Isso foi o que disse Ivan Barão, ele que é pedagogo e ativista contra a discriminação a pessoas com violência. Também na área da política, ex-ministra Eliana Calmon, que revê a sua opinião e admite cotas para promover juízas. Ela, que é ex-corregedora de justiça, atribui mudança de pensamento ao boicote das listas exclusivas nos tribunais. Também destaque na política sobre a coluna de Camila Rocha. Ela, que é doutora em ciência política pela USP, diz que o 7 de setembro anuncia uma tempestade perfeita. A cidade do reduto anti-bolsonarismo pode virar coração político da extrema-direita. Também destaque na política é que Lira adia o anúncio de deputado que irá indicar para a sua sucessão e busca Bolsonaro. O presidente da Câmara tinha estabelecido agosto como o mês em que apresentaria o seu candidato à eleição para a sucessão na Câmara dos Deputados, ocorrerá em fevereiro do ano que vem. Na área de investimentos, falando sobre os investimentos pessoais de cada candidato lá em São Paulo, Boulos é mais conservador e Marçal mais arriscado. A maioria das aplicações dos postulantes à Prefeitura de São Paulo se concentra em imóveis ou ativos imobiliários. Também destaque aqui na área de investimentos o investimento para o futuro de filhos deve priorizar a frequência de aportes. Especialistas recomendam um ativo conservador no início, mas com diversificação em seguida. Também destaque na área de investimentos a reforma tributária, que permite antecipar o imposto de imóvel. Ainda destaque nesse mesmo tema, Eduardo Cucolo escreve sobre que imposto é esse, quem pagará menos imposto na reforma tributária. Também outros destaques são metas realistas e lucro como prioridade, são essenciais para a ESG voltar a seduzir o mercado. Ainda em destaque são a valorização de shoppings e escritórios, que aquece o mercado de fundos imobiliários no país. Marcos de Vasconcelos escreve que a saúde respira com e sem a ajuda de aparelhos. Ainda destaque na mesma questão dos investimentos são o turismo de brasileiros, que permanece forte na Argentina, mesmo com o aumento dos preços. Ainda, apesar do freio na inflação, o país está mais caro em dólar para os locais e para os turistas, falando ainda sobre a Argentina. No mercado, o destaque é para Gabriel Galípolo, o próximo diretor do Banco Central. Amigos e ex-colegas apostam em Galípolo pragmático e negociador. A expectativa é que o indicado para a presidência do Banco Central, descrito como progressista raiz por ex-professor, tenha um papel na discussão fiscal com Lula. Também sobre o mercado, o PIB do segundo trimestre deve mostrar uma aceleração, estimam os economistas. A expectativa é de que o resultado, que será anunciado amanhã, terça-feira, seja impulsionado pelo aumento de consumos e de investimentos. Na área de tecnologia, rival do X, a rede Blue Sky não tem representante legal nomeado no Brasil. Ainda em destaque aqui pelo mundo é sobre o de analgésicos a alimentos básicos. Essa aqui também foi destaque na capa de hoje. Os cubanos enfrentam rotina de escassez generalizada. Ainda pelo mundo, o regime nega fome em Cuba e diz que Trump agravou a crise econômica.
econômica. Na Europa, a extrema-direita da Alemanha obtém o maior trunfo em pleito regional desde o fim do nazismo. E por fim, o destaque é na área de cotidiano aqui. 23 milhões de pessoas dizem morar em áreas com milícias e facções. Essa aqui foi a manchete da Folha de São Paulo de hoje, de acordo com a pesquisa Datafolha. Brasileiros que relatam sofrer com organizações criminosas na vizinhança corresponde a 14% do total da população. Os números são maiores nas cidades grandes e entre os jovens e os pretos. São esses aqui os destaques que a gente tem internamente na Folha de hoje. E o que a gente tem no Povo, Celi? O Jornal O Povo traz nas suas páginas internas, Amanda, também o registro do debate de ontem em São Paulo com os candidatos a prefeito. O debate em São Paulo é marcado por confrontos e ofensas mútuas. Foi promovido pela TV Gazeta. Participaram os candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, Pablo Marçal, do PRTB, Ricardo Nunes é o atual prefeito, candidato à reeleição pelo MDB, e Tabata Amaral, do PSB. Na área internacional, é a matéria dizendo que Israel enfrenta greve geral após anúncio da morte de 6 reféns num conflito de Gaza. Outra matéria internacional, na Ucrânia, a Rússia diz que frustrou ataque massivo de drones. Consumo, abertura do mercado livre de energia pode ocorrer até 2030. Na área de esportes, mas também internacional, o Neymar pode ser inscrito ainda este ano para voltar a jogar lá no campeonato da Arábia Saudita, diz um jornal saudita. Na Venezuela, 86 adolescentes presos durante os protestos contra a votação que dizem que elegeu o presidente Nicolás Maduro são liberados pelo regime de lá. A charge de hoje do Cleiton é uma crítica ao cartão de crédito. Juros do cartão de crédito rotativo chegam a 432,3% ao ano no mês de julho. Mostra Banco Central. Na coluna vertical, tem uma nota dizendo que o senador Cid Gomes, enfim, entra na campanha para pedir voto para o candidato do PT aqui em Fortaleza, o Evandro Leitão. Estava previsto ele participar do primeiro evento de campanha junto ao Evandro Leitão agora de manhã, lá numa caminhada no Parque São José. E enquanto isso, o próprio Evandro Leitão está processando o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes chamou ele numa entrevista de frouxo, e ele está pedindo R$100 mil por danos morais. Neste domingo, no entanto, o Evandro Leitão apresentou nova emenda ao processo, acrescentando novas ofensas que teriam sido proferidas por Ciro contra o petista após a entrada do processo. A briga vai longe, diz a coluna. O deputado estadual Carmelo Neto justificou nas redes sociais no último fim de semana um repasse de R$612 mil feito pelo Partido Liberal Nacional para a campanha de sua esposa, a candidata a vereadora Bela Carmelo. Segundo Carmelo, o repasse de R$612 mil para a campanha da esposa dele ocorreu por indicação direta do presidente nacional do partido, o Valdemar Costa Neto, que conheceu a candidata em um evento do partido. O valor, esse de R$612 mil, está próximo do teto que um candidato a vereador pode gastar em Fortaleza, que é, no máximo, R$680 mil. E isso oficialmente.
Isso é o que ele deve quando ele for prestar contas ao TRE, a Justiça Eleitoral, ele tem que gastar no máximo 680 mil. 612 ele já ganhou da direção nacional do Partido Liberal. No dia 7 de setembro, aliados de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, marcaram diversas mobilizações para o Dia da Independência. Neste ano, as manifestações terão como alvo principal, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, do STF. A ideia é usar episódios recentes, como o bloqueio do X no país, para pressionar pelo impeachment do ministro. Entre candidatos de Fortaleza, apenas o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, tem destacado manifestação marcada para aqui em Fortaleza, lá na Praça Portugal, que fica no bairro Meireles. E o Eduardo Girão é um defensor, quanto mais, do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E a falta de destaque é do candidato Capitão Wagner. Ele abre as sabatinas do jornal O Povo. Começa hoje o ciclo de sabatinas ao vivo da Rádio Povo CBN com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O primeiro convidado é o candidato do União Brasil, Capitão Wagner. As entrevistas ocorrem sempre às 9h30, às 10 horas da manhã, na Rádio CBN. Hoje é Capitão Wagner e amanhã o convidado é o candidato Evandro Leitão. Páginas Azuis. E a entrevistada de hoje é a primeira mulher indígena a se tornar pajé de uma etnia cearense. É a dona Raimunda, da comunidade Tapeba. Espera ter o território demarcado e fala sobre a necessidade de manter a consciência indígena viva através das gerações. A frase destacada da entrevista dela: tenho um dom que cura a comunidade. Nas páginas de política, é uma matéria ainda tirada da pesquisa do Instituto Datafolha, dizendo que 48% foram vítimas diretas ou indiretas de crime em Fortaleza. Pesquisa questionou se eleitores de Fortaleza viveram episódios de violência nos últimos 12 meses. Quase metade relatou, portanto 48%, quase metade relatou ter vivido alguma situação de violência. Ainda no Datafolha Fortaleza, 26% aprovam o sistema de ônibus da capital e 11% consideram o serviço ruim ou péssimo. Saúde municipal é ótima, boa para 27% e ruim e péssima para 17%. Agora, as atividades do fim de semana dos políticos, dos candidatos. Camilo se diz arrependido de ter apoiado Sarto em 2020 como candidato a prefeito de Fortaleza e o chama de prefeito ausente. Sarto troca elogios com Acilon Gonçalves, prefeito do Eusébio, e provoca governo petista. Já André Figueiredo, que é o deputado federal e presidente nacional do PDT, comandou uma adesivagem a favor de Sarto, na Praia do Futuro. Sarto promete na TV estender passe livre para o fim de semana, isso num programa de televisão. Delanhol esteve esse final de semana em Fortaleza para apoiar a campanha do senador Eduardo Girão à prefeitura. Delanhol elogia Girão e diz que ele é exemplo na política. Primeira turma do STF julga hoje suspensão do X, o ex-Twitter, no Brasil. Nas páginas de economia, Sebrae planeja fundo de
R$ 1 bilhão para ser anjo no mercado de startups. Ceará lidera crescimento no faturamento do setor de tecnologia no Brasil. Ainda nas páginas de economia, o município de Quixaramubim entra na briga por Porto Seco da Ferrovia Transnordestina. Empresas de saneamento querem equiparar negócio à saúde na regulamentação. Mais de 30 crianças são baleadas no Ceará. Essa é o assunto chamada manchete de capa do jornal de hoje. Corpo de mulher é encontrado na Lagoa da Messejana. Na área de cidades, a primeira matéria, Parque Rio Branco recebe ação sobre trânsito com foco nas crianças. Árvore Nim indiano, há espécies específicas para substituição. Na Ponte dos Ingleses tem grande movimentação, uma semana após reabertura. O editorial de hoje do jornal O Povo trata sobre o Brasil e os Jogos Paralímpicos. E por último, na Caderno de Esportes, tudo igual, ponto valioso. O Ceará Esporte Clube marca nos minutos finais, arranca empate com o Amazonas fora de casa e fica a 3 pontos de entrar para o grupo do G4. É com você, Amanda. Nas páginas internas do Correio Brasiliense de hoje, o primeiro destaque na política é sobre o debate em São Paulo, sobre as eleições municipais. Aqui o Correio Brasiliense fala que em São Paulo, debate raso e de baixo nível. No lugar de apresentarem os seus planos e discutirem os problemas sobre a administração, os 5 principais candidatos à prefeitura da maior cidade do país gastaram o tempo do eleitor trocando ofensas, acusações e debochando um dos outros. Aqui também em destaque, quando quiseram falar de propostas, era tarde aí durante o debate. Também falando sobre política e sobre o judiciário, é o Supremo que julga o bloqueio ao ex. Moraes convoca a primeira turma para a análise da decisão que tomou na sexta-feira passada, depois que Musk não definiu um representante legal para a rede no Brasil. O bilionário atacou o ministro e o acusa de interferir na eleição presidencial de 2022. Também em destaque aqui é sobre o Congresso, que Conselho vira palco de duelos e acusações, falando sobre o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ainda destaque é a entrevista com Raul Licurgo, ele que é presidente da Eletronuclear, diz que precisamos tirar Angra 3 do papel. Especialista considera fundamental que a usina seja concluída para se somar aí ao esforço de fornecimento de energia limpa ao país. Isso porque, no estágio em que se encontra, o complexo tem um alto custo, pois é preciso uma grande estrutura para mantê-la. Aqui a entrevista completa com ele. Roberto Brant escreve que o fogo é o crime e parte da emergência climática. A maior razão do atraso pode ser encontrada no governo anterior, que além de desprezar os alertas climáticos, permitiu o crescimento do crime ambiental por anuência e omissão. Destaque no Brasil é sobre a imunização contra a dengue. Imunizados não voltam para a segunda dose. Pelo menos 281 mil crianças e jovens vacinados deveriam ter retornado para a segunda dose da vacina, que em 6 unidades da federação, incluindo o DF, conforme o levantamento feito pelo Correio Brasiliense. Também destaque aqui é a reza por vítimas do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, em Recife.
na economia sobre a conjuntura. Energia fica mais cara. Com a volta da bandeira vermelha da conta de luz, o impacto na inflação de setembro pode chegar até 0,50 ponto percentual. Na coluna de Amaury Segala, ele escreve que a Comissão de Valores Imobiliários estuda regulamentar os influencers de finanças. Também destaque aqui é a fala do presidente da Apple. Ele diz que as pessoas vão se esquecer muito rápido de quanto você vendeu, mas vão se lembrar muito do tempo como você impactou a sociedade. Também aqui destaque é que com o X suspenso, o Blue Sky ganha 1 milhão de usuários. O destaque de hoje, o número de hoje, são 3,6 trilhões. É o patrimônio líquido atual dos fundos de renda fixa, com um avanço de 20% na comparação com um ano atrás. Pelo mundo, os destaques são a onda de protestos que toma conta de Israel sobre a guerra em Gaza, após a localização de 6 corpos de reféns em túneis que estavam no poder do Hamas. Manifestantes dominam várias cidades israelenses pedindo trégua. Apesar da pressão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu resiste ainda. E no Afeganistão, por fim, falando sobre o mundo, Talibã corta a voz das mulheres. Elas estão vetadas de falar em público, inclusive em recitais. E as meninas só poderão agora ir à escola até os 12 anos. São esses os destaques internos do Correio de hoje. O que a gente tem no Valor Econômico? Temos uma matéria com o jornalista Sérgio Lamucci, ele que é do Valor Econômico, escreve sobre expansão fiscal se combina ao mercado de trabalho aquecido. Projeto de transformação na mídia, o CIP, o Sistema Interamericano de Imprensa, o CIP, dá o prêmio de Executivo do Ano a Frederico Cachá, ele que é o diretor executivo da editora Globo. O PIB pode trazer nova surpresa positiva no segundo semestre, estimam economistas. Proposta de orçamento para o próximo ano busca reforçar a credibilidade. O governo deve detalhar projeto com déficit primário zero em 2025. A aposta de estrangeiro no setor produtivo cresce 29%. Investimentos somam 28,5 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano, liderados pelo setor automotivo, segundo a Apex Brasil. Investimentos ganham força no país e anúncios crescem 24%. Em fase de consulta, primeira concessão florestal avança. Valor. O Globo, Valor Econômico, o Jornal Globo e CBN, também tudo do mesmo grupo de comunicação, vão sabatinar candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Aqui a matéria sobre a baixaria do debate de ontem. Marçal, Nunes e Boulos foram os maiores alvos em debate marcado por agressões. O momento mais tenso foi quando o Tucano, o da Atena, saiu do seu lugar, do seu púlpito, e se dirigiu ao candidato do PRTB e ficou frente a frente com Pablo Marçal. O debate mostra que, na TV, fórmula de Marçal se esgotou. O jornalista César Felício, ele que é jornalista especial na área de política, ele escreve a matéria: esquerda larga atrás no conjunto das pesquisas nas capitais brasileiras. E aqui ele só faz citar a questão de Fortaleza, como a gente já sabe, que Capitão Wagner, do União Brasil, da direita, está liderando com 31% das pesquisas de intenção de voto. E depois vem José Sarto, que é o atual prefeito do PDT, candidato à reeleição,
Ele é classificado aqui como centro-esquerda, com 22%. Bancada feminina se articula para disputar a presidência do Senado. E as duas senadoras, a Elisiane Gama, que é do Maranhão, e a Soraya Tronic, viajam pelo país em busca de apoio dos parlamentares. A anistia a golpistas do dia 8 de janeiro entra na sucessão do Congresso Nacional, moeda de troca. A eleição para a mesa diretora da Câmara Federal e do Senado está prevista para fevereiro do próximo ano. Pré-candidatos na Câmara e no Senado sinalizam aos parlamentares de direita que podem colocar em pauta o perdão à manifestação, aos manifestantes do dia 8 de janeiro em votação. Perdoar todos os manifestantes e ficarem livres do prejuízo que eles causaram ao país ao invadirem e depredarem as sedes dos três poderes em Brasília. Na área internacional, é uma matéria dizendo que o líder do México ganha um mês de supermaioria. Morte de reféns amplia pressão sobre Netanyahu. Rússia diz ter freado ataques com drones da Ucrânia. Extrema-direita vence a eleição em região na Alemanha. Desemprego de jovens ameaça a economia asiática. Editorial do Valor Econômico de hoje tem o título: Governo apresenta orçamento com excesso de otimismo. Golfo Pérsico antecipa ao mundo como é viver e trabalhar sob calor de 50 graus. No caderno Empresas, a abertura do mercado de gás no Rio de Janeiro atrai grandes consumidores. Entrada de novos consumidores depende de tarifas. Quem faz a função sabe mais do que a liderança. Quem diz isso é Belmiro Gomes, ele é o diretor executivo do Açaí Atacadista. Ele fala no podcast da CBN sobre sua gestão em uma das maiores empregadores do país. Formação executivos de valor. Última semana para inscrições. Empresas apostam na industrialização para acelerar obras e reduzir custos. Duplicação da BR-163 avança em Mato Grosso após mudanças na concessão. Brava Energia será o novo nome da 3R que fundiu com a Enauta. Venda digital já representa mais da metade da receita de redes de fast food, de comida rápida. Rio Gastronomia 2024 encerra com recorde de público. Com Vieira da Cruz, Brasil amplia quadro de medalhas. Lá em Paris, bloqueio da rede social X é julgado hoje pela primeira turma do Supremo. O julgamento vai ser virtual e pode demorar até a meia-noite de hoje. Marcas preparam ações para jogo do dia 6. Empresas investem 510 milhões de reais no Rock in Rio. Agosto foi de baixa para commodities agrícolas. O Best vê acomodação de preços e descarta crise do agro no Brasil. Caraíba se profissionaliza e amplia portfólio para chegar ao 1 bilhão de reais. Dívida de produtor do Rio Grande do Sul será alongada por 8 anos. Caderno de Finanças. Empresas voltam ao mercado externo de dívida neste mês. Fim de festa com Nvidia pode não ser ruim para as bolsas. A ação do Banco Central no câmbio provoca ruído
no mercado. Mercado vê dólar mais forte em caso de vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Oriz capta novo fundo e dá atração à área imobiliária. Mercado dá mais peso cíclico ao XP do que tem. E por último, é a capa do caderno Legislação. Tem duas matérias. A empresa Gerdau vence no STJ discussão sobre ágio interno. E a AGU, a Advocacia Geral da União, é contra municípios entrarem com ação judicial fora do país, no exterior. Amanda. E assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco de notícias de hoje, te agradecendo pela audiência e te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima!